Olá, eu sou Antônia Márcia Vale, este é o Agenda Econômica e o tema de hoje é independência do Banco Central e juros altos. Em fevereiro de 2021, o Congresso aprovou a lei que concedeu independência do Banco Central em relação ao governo federal. Os diretores ganharam mandatos de 4 anos. As possibilidades de demissão são restritas e o presidente da instituição é escolhido apenas no meio do mandato do presidente da República. Quando a lei foi sancionada, os defensores do projeto e os operadores do mercado financeiro comemoraram. Controlar a inflação é a função básica do BC, que usa a taxa de juros como instrumento. Mas esse alvo não foi atingido nesses 2 anos de independência, apesar de termos os juros reais mais altos do mundo. Qual o papel do Banco Central na situação econômica atual do país? Para conversar sobre esse tema, nós recebemos aqui na Agenda Econômica o professor da Fundação Getúlio Vargas, Nelson Marconi. Professor Marconi, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Oi, Antônia. Obrigado a vocês pelo convite. É um prazer poder conversar contigo. Professor, apesar de não ser o tema central, eu queria que o senhor começasse nos explicando por que, apesar de termos juros tão altos, a inflação ainda não caiu. Porque a inflação no Brasil, desde a pandemia, ela tem sido causada não por fatores que a gente chama ligados à demanda, ou que a gente chama pressões de demanda, né? Não é porque a economia está crescendo bastante que os preços estão subindo. É porque houve uma série de pressões pelo que a gente chama lado dos custos, né? O que a gente chama em economia, do ponto de vista técnico, chamado lado da oferta. Os fatores, né, que definem a oferta no país. Os custos foram pressionados localmente e externamente, e a atuação do Banco Central, que é muito restrita a esse controle da demanda, né, ela não consegue, essa atuação ela não consegue operar, né, muito rapidamente sobre esses fatores que pressionam os custos. Demora muito tempo para que isso surta um resultado, né, e há um custo muito grande para a sociedade. A gente vê que a economia está de novo crescendo pouco, né? E tudo isso, quer dizer, acaba gerando, né, uma roda no sentido contrário do crescimento, quer dizer, a economia acaba crescendo menos em função dessa política do Banco Central. E pelo fato justamente de que a inflação ela é muito mais pressionada para fatores do lado do custo, acaba não tendo uma influência muito grande da própria política do Banco Central. Então esse é o grande problema, é o diagnóstico da inflação, né, que está errado, e a forma como ele está sendo atacado, né? É como se a gente estivesse dando um medicamento errado para um doente. É isso que está acontecendo no Brasil. Do seu ponto de vista, o senhor, à época, eu lembro que o senhor se posicionou de uma forma crítica ao projeto como foi aprovado. Do seu ponto de vista, seria, então, a hora de baixar a taxa de juros no país? Como é que o senhor acredita que deveria ser a ação correta nesse momento? Então, esse é o momento realmente de baixar a taxa de juros no país, porque a gente viu que, apesar do ano passado o PIB ter crescido 2,9%, o resultado específico do trimestre aponta uma queda, né? Apontou uma queda, uma redução do nível de atividade. Não é à toa que o presidente da República está preocupado com isso, né? E a continuar esse cenário de juros altos, a gente vai ter uma série de empresas com muita dificuldade para pagar seus compromissos, pagar suas dívidas, para renegociar débitos, né, tá certo? A gente pode ter um problema sério aí do lado do crédito. Do lado do crédito, quer dizer, o crédito pode ter sofrer uma restrição muito grande na economia. E o nível de endividamento pode levar muita gente a aumentar mais ainda a inadimplência, que já é muito alta no Brasil. Então, está mais do que na hora de reduzir essa taxa de juros. Essa é a primeira coisa que deve ser feita, né? O Banco Central tomar a decisão de reduzir a taxa de juros. E o governo deveria adotar outros instrumentos para combater a inflação, além da taxa de juros. Aí, quando eu digo governo, eu estou dizendo não só o Banco Central, tem outras coisas que o governo pode fazer também, como, por exemplo, né, mudar a política de preços dos combustíveis, né, retomar os estoques reguladores de alimentos, e isso com certeza vai ajudar muito a arrefecer a inflação, diminuir, sem termos que praticar uma taxa de juros tão elevada.
Agora, quando o governo critica, o atual governo critica a política de taxa de juros do Banco Central, e o senhor está criticando agora nesse momento também, mas tem uma reação do mercado que, quando houve essas críticas, o mercado financeiro fica bastante nervoso, é uma expressão que se usa muito, né? E fala, inclusive, de uma interferência do governo federal no Banco Central. Aí eu quero fazer uma outra pergunta. O Banco Central é parte do governo de um país ou não? Como é que isso funciona no Brasil? Como é que isso funciona no restante do mundo? Porque Banco Central Independente não é uma criação brasileira. Exato. Veja bem, o Banco Central deve ser uma parte importante do governo, sim. Né? Certo? Ele mesmo tendo a autonomia que ele é, certo? Ele é um órgão de Estado, né? Mais do que de governo, né? Certo? Mas ele deve ser um órgão importante, sim, do governo. Em alguns países do mundo, né, existe também bancos centrais independentes e a discussão gira muito em torno do mesmo ponto. Né? Quer dizer, muitas vezes precisa ser retomado no nível de atividade e tal, e o banco é muito rigoroso. É que nos outros países do mundo, né, nos outros países mais desenvolvidos, o que houve foi uma queda muito grande da taxa de juros no período pós-pandemia. E a taxa não subiu de forma nenhuma esse patamar como está sendo vivenciado no Brasil. Então, lá a pressão sobre o Banco Central é muito menor que aqui. Não é porque, do ponto de vista político, nós somos menos desenvolvidos ou coisa parecida. É porque nenhum país pratica essa taxa de juros que nós praticamos. Certo? Então, a primeira coisa é essa. Quer dizer, se tivesse um nível de taxa de juros tão alto como aqui no Brasil, com certeza iria ter uma pressão igual. Certo? Segunda coisa que você perguntou, se o Banco Central é governo ou é Estado. Ele tem as suas funções de Estado, com certeza, como fiscalizar. Nesse sentido, ele se parece muito com uma agência reguladora, de estabelecer normas do sistema financeiro, mas ele tem um componente dentro da sua atuação, que é a política econômica, que é claramente, o próprio nome diz política econômica, é um componente daquilo que o governo vai fazer no determinado período. Então, o governo tem que, se ele foi eleito, ele tem que escolher qual é a política econômica que ele vai fazer. E a taxa de juros é um instrumento importante da política econômica. Então, tirar esse instrumento do Banco Central, do governo, tá certo? E dizer que o governo não pode influenciar sobre ele, é realmente tirar um componente muito importante do governo, da atuação, é restringir muito a atuação do governo. Tá certo? Em parte, o argumento que se diz para ter essa restrição é de que um governo pode ser inoperante e ele pode ser um governo incompetente, por exemplo, e pode fazer erros. Ora, né? E que por isso você tem que insular, digamos, né? Determinados órgãos do governo, como o Banco Central, para ele ser pouco influenciado por, vamos dizer, do ponto de vista político, ele sofrer pouco influência política. Se pensarmos dessa forma, né, a gente pode responder ou criticar essa posição do seguinte ponto de vista. Primeiro, né, se eu quisesse insular ou isolar um órgão, por que eu não insularia, por exemplo, o Ministério da Saúde, que sofreu uma série de influências, de intervenções durante a pandemia que a gente sabe que fizeram mal para o país? Por que a gente não insula o Ministério da Educação, tá certo? Que também a gente sabe que durante a pandemia e durante o governo anterior, ele sofreu uma série de problemas, né? Tá certo? Que deixaram, inclusive, a política educacional de lado. Será que a política de educação e saúde não é tão importante quanto a da taxa de juros? Eu acho que é tão importante ou até mais. Se é para insular alguma coisa, vamos ver o que nós vamos insular, certo? O que nós vamos isolar, né? A segunda coisa é que a política econômica, ela é realmente um componente muito importante, como eu falei, do próprio processo decisório do governo. Quer dizer, se você está tirando ela, a taxa de juros, que é um instrumento importante, da possibilidade do governo usar esse instrumento como política econômica, você está dizendo, olha, esse governo é incompetente, esse governo é ruim. Então, por que eu elejo um governo? Certo? Por que tem uma eleição para justamente escolher um governo que diz que vai fazer um determinado programa, vai usar uma determinada linha de política econômica? Se eu tiro isso dele, eu simplesmente estou tirando uma boa parte, digamos, eu estou, como eu diria, eu estou prejudicando o próprio processo democrático. Esse que é o problema da gente ter um Banco Central tão insulado. Né? E aí daqui a pouco a gente pode falar sobre isso, quer dizer, o Banco Central já tinha autonomia operacional que era necessária para ele atuar
antes dele existir esse projeto de independência do Banco Central. Agora, quando se fala nessa questão do projeto de independência, para a gente detalhar um pouquinho mais, a independência tinha como fator explícito essa independência em relação ao governo para não sofrer essa pressão política que o senhor citou agora. Mas tem um outro lado que seria o vínculo excessivo. Há críticos que dizem que o Banco Central ficou com um vínculo excessivo com o mercado financeiro. E o senhor falou que ele age também em determinados momentos, ele funciona como uma agência reguladora. Ele corre o risco de ser capturado pelo mercado financeiro, pelos agentes do mercado financeiro, como muitas agências reguladoras foram capturadas pelas grandes empresas que elas deveriam fiscalizar? Exato. Esse é um risco de todas as agências reguladoras, só fazendo um parênteses aqui para começar, e que ele tem que ser minorado, né, tá certo? Simplesmente eliminado, dependendo da forma como se estabelece o regulamento de como se opera essas empresas. Então, esse é um problema. Certo? Segunda coisa, se existe esse risco, né, existe o risco de captura, sim, pelo sistema financeiro. Por quê? Porque boa parte da diretoria do Banco Central ela é egressa do próprio mercado financeiro. E quando ela sai do mercado do Banco Central, ou esses integrantes do mercado do Banco Central, da diretoria, eles acabam voltando para o mercado financeiro. Ainda que exista a quarentena, a gente sabe, mas a quarentena é por um período restrito. Certo? E depois de um tempo eles voltam para o mercado financeiro. Então, o risco de ser capturado e dar essa autonomia para o Banco Central é muito grande. Né? Quer dizer, a gente está, de um lado, insulando eles, o Banco Central, da influência política, digamos, do governo, né? Mas, por outro lado, nós não estamos insulando o Banco Central da influência econômica dos grandes grupos. Então, esse é um outro problema, né? Essa é a chamada porta giratória, né? A pessoa sai do mercado financeiro, vai para o Banco Central, sai do Banco Central e volta para o mercado financeiro. E que não é um caso observado apenas no Brasil, tá certo? Isso é uma tendência clara que existe no mercado financeiro e muitos críticos do Banco Central, mundo afora, colocam esse como sendo um problema muito, muito, muito grave, certo? Dessa autonomia do Banco Central. Esse projeto da independência, essa ideia, ela foi debatida no Congresso Nacional desde meados dos anos 1990, foi aprovada em 2021 e na época, durante a pandemia, e na época se disse que foi uma votação muito, muito imediata, muito rápida, sem o devido debate. Apesar desses 30 anos, o senhor acha que é isso mesmo? Eu lembro que, inclusive, representantes dos funcionários do Banco Central queriam que tivesse uma cláusula que os diretores do Banco Central fossem, em sua maioria, funcionários de carreira do Banco Central. O senhor acha isso possível? Olha, eu acho possível duas coisas. Quer dizer, eu acho que primeiro a gente teria que ter discutido muito mais esse projeto, que foi realmente uma votação virtual na época de pandemia. Estava o país todo muito mais preocupado com a pandemia do que com essa questão. Veja como hoje, essa questão da taxa de juros, muita gente discute, né, certo? Porque virou um assunto que entrou na pauta. Né? Certo? Naquela época, não, o assunto era outro. Então, acho que foi num momento muito ruim que ele foi votado, né? Um momento em que teve pouca discussão, e eu acho inadequado. O segundo ponto que você coloca, se a diretoria poderia ser ocupada por pessoas do Banco Central, sim, a gente deveria garantir pelo menos um percentual, que fosse um percentual alto, né? Tá certo? Da diretoria do Banco Central fosse ocupada por funcionários do próprio quadro. Por quê? Porque o Banco Central tem um quadro muito qualificado, as pessoas que operam justamente a política monetária e a política cambial há muito tempo, e são essas pessoas que acabam, no fundo, subsidiando os diretores, que depois eles são nomeados, quer dizer, são nomeados e acabam respondendo, né, certo? Pelas políticas. Mas quem formula elas, no fundo, ou quem dá subsídio para a diretoria, são os próprios funcionários. O Banco Central tem um quadro muito qualificado. A gente vê que no governo, no Poder Executivo, mesmo no Poder Legislativo, no Judiciário, mas o Judiciário Legislativo é diferente porque aí tem muitos funcionários de carreira mesmo. Mas no Poder Executivo, os órgãos que formulam, os órgãos que implementam políticas públicas, aqueles que funcionam melhor são aqueles que têm boa parte dos diretores, das diretorias, das secretarias ocupados por pessoas do próprio cargo, do próprio quadro, não cargo, desculpe, do próprio quadro. A gente vê isso fortemente na administração indireta. Isso na Receita Federal, isso no IBGE, vê isso no Inmetro, no próprio Banco Central. Né? Eles deveriam também ter a possibilidade de ter
existir, não a possibilidade, então pelo menos uma reserva de uma parte desses diretores serem indicados no Banco Central. E uma outra parte do mercado financeiro, é possível ter um equilíbrio aí? Funcionários do Banco Central, mercado financeiro, economistas que não estão nesses dois setores. Como é que a gente pode fazer isso que seja de uma forma talvez um pouco mais equânime? É possível, sim, tá certo? Quer dizer, a legislação ela pode colocar quantas são as vagas que seriam ocupadas pelo próprio funcionário do Banco Central, né? Quantos poderiam vir fora, qual é o perfil, né? Tá certo? De onde que eles poderiam ter egresso e tudo mais. Quer dizer, isso cabe à legislação dizer, né? E é mais do que possível fazer isso. Né? Não vejo problema nenhum, muito pelo contrário. Talvez fosse bom, Antônio, a gente falar um pouco sobre essa questão da autonomia do Banco Central operacional deles, quer dizer, qual é a autonomia que eles possuem, né? E para onde que, de certa forma, qual era que antes da independência o que eles já podiam fazer. Né? Isso talvez uma parte do público não saiba muito. Sim. Quer dizer, pode ser, podemos falar sobre isso? Sim, claro. A definição da meta de inflação não é uma atribuição do Banco Central, é uma atribuição do Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional, hoje, ele é composto por três pessoas, tem três integrantes, o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento e o presidente do Banco Central. Então, que eles se reuniram recentemente para uma reunião, todos esperavam que eles iam falar sobre a meta de inflação, não mexeram na meta de inflação. Ok, mas é o Conselho Monetário Nacional que define. Primeiro, esse conselho é bastante restrito, né? Ele poderia, como no passado existia, ter uma composição mais ampla que também abrangesse outros setores da sociedade, né? Uma vez definida essa meta de inflação, o Banco Central, que ele sempre teve o mandato, desde o início do regime de metas de inflação, é o que a gente chama de mandato para fazer a inflação chegar na meta. Certo? Então, a inflação, o que o Banco Central faz? Ele opera a política monetária, ele define a taxa de juros, que vai ter um impacto sobre o nível de atividade, que com isso vai ter um impacto sobre a inflação. Lembrando que a gente falou aqui que é sobre uma parte da inflação, aquela que se define, vamos dizer, ele tem um mandato para influir sobre toda a inflação, né? Quer dizer, todo o sistema de preços, mas uma parte da política dele não consegue influir, por exemplo, rapidamente sobre os custos da economia, sobre outras pressões externas, quer dizer, então acaba sendo restrita a atuação dele. A primeira coisa que tem que ser levada também, a outra coisa que tem que ser levada em consideração. Só um parênteses, professor. Só um parênteses. Essa definição da meta é sempre no ano anterior, em julho, para o ano seguinte. Então, em julho desse ano, se define a meta do ano seguinte. Mas o que o presidente do Banco Central disse recentemente é que, na verdade, já tem uma meta definida para 2024 e 2025. Exato. A meta, na verdade, ela é definida para os 3 anos seguintes, certo? E ela, quer dizer, as metas, né? E elas podem ser decrescentes. No caso do Brasil, justamente foram estabelecidas metas decrescentes para a taxa de inflação. O que me parece que é um contrassenso. Num cenário em que o mundo inteiro estava com a inflação subindo, a gente define metas de inflação declinantes. Quer dizer, estava claro que implicitamente, quando você define uma meta que é declinante, a taxa de juros teria que subir, certo? Para poder fazer essa inflação chegar numa meta mais baixa. Então, implicitamente, essa meta já estava dizendo, olha, nós vamos subir a taxa de juros no futuro. O mundo inteiro estava com uma inflação alta e a gente colocando uma meta mais baixa. Então, a meta ela não é definida só para o próximo ano, como corrigir, mas ela é definida para os próximos anos. E a discussão agora, justamente, está em cima da meta para os próximos anos, né? Pode ser até entrar a meta desse ano, que não entrou em discussão, mas pelo menos nos próximos anos, se ela for declinante, como está colocado, vai chegando a 3,25%, vai chegar até 3%, né? Ela vai causar, quer dizer, o fato de essa meta estar definida dessa forma, vai precipitar ou vai obrigar o Banco Central a praticar uma taxa de juros mais alta. A outra coisa que eu queria te dizer é que na meta, no projeto de lei, quer dizer, na lei que foi votada a autonomia do Banco Central, o Banco Central agora tem 2 mandatos. Um que é para cumprir a inflação baixa e outro que ele tem que olhar para o emprego. Na verdade, esse segundo não ficou muito como mandato, ficou como recomendação. E essa foi uma discussão grande na época. Se não teria o Banco Central brasileiro, por ser independente, que ter os mesmos mandatos que o Fed, que o Banco Central norte-americano, por exemplo, que realmente tem como mandato ver a taxa de empregos, né? O nosso não tem essa obrigação.
Exato, você tem toda a razão. Ficou como uma recomendação, né, tá certo? Olhar para a questão do emprego, certo? Mas, na verdade, o que parece é que o Banco Central continua olhando só para a inflação, infelizmente, né? Porque não se vê nenhuma preocupação nos discursos, tá certo? Nas atas do Banco Central com a questão do emprego. Muito pelo contrário, eles estão mais preocupados em ver se realmente o nível de atividade vai arrefecer, né? Vai atingir esse objetivo, digamos, do Banco Central, para que, segundo eles, a inflação ceda. Mas se a economia brasileira arrefecer mais ainda, a gente entra num processo realmente de recessão, né? Porque a gente já está num processo, a gente já está com uma inflação, com uma economia com pouca atividade. Exato. Ainda que no ano passado a gente teve esse PIB do ano, no conjunto do ano, indicando um crescimento de quase 3%, uma taxa de desemprego que caiu até o final do ano, a gente olha, quando a gente fala, como os economistas costumam dizer, na margem, né? Quer dizer, no último período, o que a gente vê é que teve, na verdade, uma queda na taxa de crescimento, né? E a qualidade das ocupações geradas em termos de emprego é uma qualidade muito precária, né? Portanto, quer dizer, o emprego formal cresceu um pouco, mas cresceu muito mais o emprego informal e muito mais o emprego por conta própria. O emprego não, desculpe, a ocupação por conta própria, né? Então, a gente vê que o mercado de trabalho tem uma recuperação que é muito, primeiro, efêmera, né? E, segundo, muito precária. E com uma queda no nível de atividade ano passado. A continuar essa taxa de juros, o que vai acontecer é que esse ano nós vamos crescer menos, né? E o presidente Lula está olhando para isso, ele está vendo que esse é um problema muito sério. Professor, né? Se essa política... Desculpe. Desculpa interrompê-lo, que a gente está aqui no finalzinho do programa. A política econômica brasileira, ela se baseia aí mais ou menos o que os economistas costumam dizer, que ela se baseia no tripé, que é esse regime de metas de inflação controlado pelo Banco Central, a margem, a flutuação, né, do câmbio e a questão de um possível superávit primário, ou seja, do resultado primário das contas. A ideia é que seja superávit, mas com muita frequência tem sido um déficit. E a gente sabe que o juro, quanto mais alto, mais aumenta a dívida pública, ou seja, aumenta o déficit do governo, porque os títulos da dívida pública são pagos, digamos assim, de acordo com a taxa Selic. Como é que se equilibra essa questão de cortar gasto e mesmo assim a dívida aumentar por causa do juro? Então, fica realmente uma situação um pouco complicada para o país, digamos, e eu diria, do ponto de vista da política econômica, meio que esquizofrênica, né? Tá certo? Porque, por um lado, a gente tem um corte, um teto de gastos, né, que estava vigorando, aliás, ele vai ser substituído agora, né, tá certo? Por um arcabouço fiscal que o governo já deveria ter, inclusive, anunciado, já teve tempo de sobra para anunciar, não anunciou ainda, mas, enfim, ele vai ser substituído por um novo arcabouço fiscal, mas tem um controle dos gastos, que a gente chama dos gastos primários, que são todos aqueles gastos, excetuando a taxa, a despesa com juros. Todos os outros gastos são controlados e a taxa de juros não tem nenhum tipo de controle, não estou nem dizendo que teria que ter, mas que não tem nenhum tipo de controle, e aí a despesa acaba subindo. O que acontece? A despesa mais fácil de cortar no governo, que está mais sujeita a cortes, é justamente o investimento público. E aí é que a gente vê que esse é o gasto que mais gera problemas, o corte dele, porque a gente fica com a infraestrutura debilitada como está agora, certo? A gente tem uma logística ruim no país, a infraestrutura social, de saneamento, habitação, etc., é muito ruim, os serviços públicos precários na área de saúde e educação, e a gente sabe que se o investimento público fosse retomado, o que aconteceria é que teria, na verdade, um impacto muito positivo, inclusive sobre o nível de atividade. Não só sobre a produtividade do setor privado, porque a logística, os transportes estariam numa situação muito melhor, mas também você tem um estímulo muito forte para os outros setores dentro do setor privado também se desenvolverem, porque o próprio setor público está demandando esse serviço do setor privado. Professor... Então, esse é um problema realmente que vamos dizer, é uma coisa absolutamente antagônica e incompatível dentro da política econômica. Outro ponto que se dizia muito na época da independência, da votação do projeto, é que isso daria mais segurança para os investidores e eles voltariam, investidores estrangeiros principalmente, para a economia brasileira. Isso também não aconteceu. Isso é uma questão mundial ou uma questão do Brasil?
Olha, eu acho que o que atrai investidor estrangeiro, tá certo? Primeiro, a economia está crescendo e ter boas oportunidades de negócios, tá certo? Segunda coisa é, logicamente, você ter uma estabilidade de regras, ter para o investidor olhar para frente o que vai acontecer e está claro para todo mundo. Então, essas são duas coisas muito importantes. A independência do Banco Central ou não, não é isso que vai atrair investidor estrangeiro, certo? Nos outros países, funciona da mesma forma que eu falei para você, quer dizer, se tiver uma economia crescendo e com regras estáveis, um cenário político razoavelmente estável também, lógico, né? O investimento estrangeiro vem para o país. Né? Agora, se a gente não tiver esses requisitos à disposição, digamos, quer dizer, à disposição não, se a gente não tiver esses requisitos cumpridos, se a economia não obter esses requisitos, aí realmente fica difícil o investidor vir. É muito mais importante isso do que a independência do Banco Central. Professor Marconi, nosso tempo acabou. Eu agradeço muito a você pela sua presença aqui na Agenda Econômica e seus esclarecimentos. Eu que agradeço pelo convite, a conversa que foi ótima. Bom, e agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Você pode rever esse programa ou indicar para alguém, se quiser, a partir de nossa página na internet, senado.leg.br/TV ou pelo canal da TV Senado no YouTube. Até a próxima Agenda Econômica.